Primeiramente temos que tratar como era o mundo antes da Grande Guerra que pôs fim ao que se convencionou chamar de Belle Époque, 1871 a 1914, período em que as grandes potências europeias não entraram em guerra entre si, mas a tensão já era presente e a burguesia viveu sua época de maior fastígio, graças à expansão do capitalismo imperialista e à exploração imposta ao proletariado. Foi uma guerra que ninguém queria, mas que todo mundo sabia que iria acontecer, uma guerra que se dizia para pôr fim a todas as guerras. A Grande Guerra, como ficou conhecida popularmente, durou de junho de 1914 a novembro de 1918. O motivo essencial poderia ser resumido em uma palavra: imperialismo igual conflitos interimperialistas. As nações imperialistas se uniram em interesses comuns através de alianças político-militares. De um lado, a Tríplice Aliança, formada em 1879 pela Alemanha, cuja economia havia crescido tanto que sua produção em alguns setores já havia ultrapassado a Inglaterra, o Império Austro-Húngaro, um verdadeiro mosaico de nacionalidades, atrasado político e economicamente, e a Itália, que entrou em 1882 e acabou se unindo posteriormente ao bloco adversário. De outro lado, a Tríplice Entente, formada inicialmente entre a França e o autocrático Império Russo em 1890 e concretizada com a entrada da Inglaterra em 1904. O começo da guerra, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um estudante sérvio. Gravilo Príncipe, um jovem de 19 anos, militante de uma organização chamada Mão Negra, não imaginava que os tiros disparados contra o arquiduque e sua esposa desencadearia uma guerra que culminaria com a morte de 8 milhões de pessoas. A disputa pelo controle da região balcânica, assim como o sentimento nacionalista de paneslavismo, foram ingredientes isolados que logo se tornaram um pretexto para que o Império Austro-Húngaro desse um ultimato à Sérvia. A Rússia, em nome da União Eslava, saiu em defesa da Sérvia. A lógica das alianças começou a prevalecer. A França, em apoio à Rússia, acabou sendo atacada pela Alemanha. A Inglaterra entrou em guerra contra a Alemanha em apoio à França. Estava iniciando um conflito que todos esperavam que durasse até o Natal, e que se transformou, entretanto, na maior hecatombe até então jamais presenciada. Sofisticadas tecnologias vindas da Segunda Revolução Industrial se fizeram notar: tanques, submarinos, aviões, canhões de longo alcance, gases venenosos, tornando o que seria uma guerra comum uma verdadeira indústria da morte. Isso porque os estrategistas e generais não haviam ainda assimilado o alto poder de destruição que estava sendo posto em prática. Além disso, a busca por honrarias a todo custo e o desprezo à vida humana sacrificaram milhares de soldados. Os alemães tomaram a iniciativa numa fulminante operação designada de Planos Clieffen. Invadindo a Bélgica e chegando até 22 quilômetros de Paris, tendo sido contidos na famosa Batalha do Marne. Era estratégia alemã primeiramente submeter a França e depois atacar a Rússia, porém, tanto o flanco oriental quanto o ocidental mostraram-se difíceis de conquistar. Essa primeira fase da guerra, chamada de movimento, durou alguns meses, sendo que a partir do início de 1915 foi sendo substituída por uma guerra de posições. A guerra ficou estacionada em trincheiras no fronte ocidental. O avanço contra o inimigo causava centenas de mortes, quase sempre sem um resultado mais eficaz. No leste, a Alemanha fazia grandes baixas no exército russo, ocasionando um agravamento na situação do regime czarista. No extremo oriente, o Japão, na condição de aliado da Tríplice Entente, apoderou-se de colônias alemãs. Novos países foram se somando aos dois blocos. Do lado da Entente, a Itália acabou aderindo com a promessa de receber territórios pertencentes à Áustria, bem como colônias na África. Do lado da Tríplice Aliança, a entrada mais significativa foi a do Império Turco, cuja construção da ferrovia Berlim-Bagdá seria fundamental para abastecer de petróleo a Alemanha. O ano de 1917 foi decisivo para alterar a situação do conflito. A Revolução Bolchevique, ocorrida em outubro daquele ano, fez com que o novo governo, empenhado em construir o socialismo, tratasse a paz em separado com a Alemanha. Os Estados Unidos, com negócios principalmente com a Inglaterra e França, temiam que uma possível vitória alemã pusesse em risco os lucros dos grandes conglomerados.
Alegando a indiscriminada atuação dos submarinos alemães no Atlântico, o governo norte-americano deixou de lado a sua neutralidade e enviou batalhões para somar-se aos já desgastados soldados franceses e ingleses. Diante de uma derrota iminente, a Alemanha acabou cedendo. O povo alemão, cansado com o prolongamento da guerra, começou a demonstrar sua insatisfação com uma série de levantes inspirados na onda revolucionária russa. Uma guerra imperialista teve seu preço imperialista, sobretudo para os perdedores. A Alemanha, sem dúvida, foi a mais atingida. O Tratado de Versalhes impôs duras penas, a perda de suas colônias na África, a devolução de territórios, a diminuição do seu poder militar e uma enorme dívida de guerra. O Império Austro-Húngaro se esfacelou e novos países surgiram no mapa europeu, como Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Do antigo Império Czarista russo surgiram Letônia, Lituânia e Estônia. O Império Turco também foi desmembrado e seus domínios ficaram sob controle da França e Inglaterra. Mas o grande vencedor do conflito foram os Estados Unidos, que passaram a ser os maiores credores do mundo, assumindo a hegemonia capitalista. A ascensão do socialismo pela via revolucionária não apenas na Rússia, mas também com tentativas mesmo que frustradas na Alemanha e na Hungria, assustavam as burguesias. A guerra, que era para pôr fim a todas as guerras, mergulhou a humanidade numa era de incerteza e insegurança.